A paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus. Mais uma vez aqui estamos juntos. Agradeço a Deus pela sua vida, que tem assistido os meus vídeos, acompanhado. Não esqueça de deixar o seu joinha, que isso ajuda muito o canal. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, me ajude, compartilha, tá? E todos os dias às 6 da manhã, uma mensagem para o seu coração. E a mensagem que eu trago hoje se encontra lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 13, que diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Olha só, hein? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Amados irmãos, eu quero dizer que há salvação para todos. Basta a pessoa reconhecer e se arrepender, ter a Jesus, reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Crer na palavra de Deus. Aquele que crê será salvo. Aquele que for batizado será salvo. Então creia na palavra de Deus, meu irmão. Creia na palavra de Deus, minha irmã. Deus é maravilhoso, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, já aconteceu certas situações de eu fazer visita no hospital e a pessoa está sem uma expectativa de melhora, como se fossem as últimas horas da vida dela. E a gente vai, prega o evangelho, tá? E a pessoa se arrepende ali mesmo no leito, pede perdão a Deus, a gente faz oração de confissão. E você pode ver, às vezes a pessoa está dias e dias ali, tá batalhando para ver se consegue sair, sabe? Lutando pela vida. E aí quando você vai, você prega o evangelho, você fala da salvação, como já aconteceu, eu prego o evangelho para a pessoa lá no leito, lá, sabe, do hospital, e a gente ora, ela aceita Jesus, os olhos enchem de lágrimas, começa a escorrer pelo rosto, e veja só, que naquele instante, naquele momento, aí você faz isso daí, quando é de madrugada, você recebe a notícia que a pessoa faleceu. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque ela foi morar no céu. Ela reconheceu a Jesus ali no leito de morte. Porque a palavra está dizendo aqui, ó: pois aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é, não importa a circunstância, não importa onde ele está, não importa onde ela está, como ela está, se ela invocar o nome do Senhor, vai ser salvo, vai haver salvação. Lembra lá do ladrão da cruz? O outro só xingava, só reclamava. Hã? E o outro falava assim: rapaz, nós merecemos isso. Ele não merece, ele não fez isso daí. Aí ele fala: Jesus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus vira para o lado e fala assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que gloriosa. É essa passagem aqui, ó. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Significa o quê, meu irmão? A confissão. É você crer, é você confessar Jesus como seu Salvador, se arrepender, clamar a Deus e Deus vai salvar. Aí ele fala aqui, ó: como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amados irmãos, precisamos pregar o Evangelho. Amados irmãos, precisamos pregar a salvação. Amados irmãos, precisamos sair do comodismo e pregar o Evangelho. Use as tuas redes sociais, põe um versículo bíblico, fale da salvação, comece a mostrar o que Deus fez na sua vida, a transformação que Deus fez, a transformação que Deus fez na sua vida. E hoje, irmãos, eu estava, né? Esses dias eu estava saindo e, o que aconteceu? Foi ontem, à tardezinha eu ia para o shopping e chegou uma pessoa, um moreno, alto, vendendo uns temperozinhos, R$ 10. Por quê? Porque ele tinha se convertido, ele usava droga, bebia, fazia um monte de coisa.
E ele estava vendendo aquilo ali para poder manter a instituição. Isso lá de São Paulo. E tinha um pessoal passando na rua, né? Oferecendo. Aí eu olhei para ele assim, lógico que eu ajudei, né? Comprei o tempero. E ele contou um pouquinho da história dele. Irmãos, precisamos pregar o evangelho. Ele se converteu, hoje serve ao Senhor. E ele falou uma frase para mim, que ele falou assim, que Deus falou para ele: ide, aceite o meu chamado, obedeça. E ele obedeceu, irmão, e faz isso daí, pregando, sabe, falando do que Deus fez na vida dele, da transformação que Deus fez. Irmãos, só Deus pode transformar o ser humano. O homem, com toda a sua força, com todo o seu querer, não consegue se livrar, muitas vezes, dos desejos da mocidade. Não consegue, irmãos, não tem força. É só através do Espírito Santo de Deus que dá força para a pessoa realmente ter forças para sair do pecado, do erro. Só o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Então usa as tuas redes sociais, põe no seu Instagram, põe um versículo bíblico todo dia, põe no seu Facebook um versículo bíblico, faça uma oração que você não precisa aparecer se você não quer aparecer, mas manda para os seus parentes, manda para os seus amigos. Precisamos pregar o Evangelho. Aí ele fala aqui, ó, no versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? Aproveita a internet, usa as tuas redes sociais. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam as coisas boas. Precisamos, irmãos, anunciar as boas novas. Jesus, quando ele veio anunciar as boas novas, mostrar que esse mundo é passageiro e que existe um reino que jamais vai ter fim, a qual eu faço parte e você faz parte. Então não negligencie o Evangelho, pregue o Evangelho, fale da salvação, busque a presença do Senhor, se renova a cada manhã e você vai ver que Deus vai operar maravilha através da sua vida. Irmão, não precisa pregar muito não. Conta o que Deus fez na sua vida, a transformação que Deus fez na sua vida, no seu lar, na sua família, para os seus familiares. Conte. Só o seu testemunho, irmão, já ganha almas. E ele fala aqui, ó: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Lógico, ninguém vai crer. Você acha que a gente prega o Evangelho e tem pessoas que não vai crer? Irmão, hoje em dia com as redes sociais, a maioria do mundo inteiro tem o conhecimento do Evangelho, das boas novas. Lógico, tem alguns países que são proibidos, mas o Evangelho vai se infiltrando aos poucos. Então, irmão, use as tuas redes sociais. Eu aconselho você, use para ganhar almas para o Senhor. Conte do seu testemunho. Precisamos pregar, precisamos falar da salvação. Tem muitas almas para nós ganhar. Não queira só, muitas vezes, pensar só em você, tá? Pense na salvação dos teus familiares, sabe? Ore por eles. Se for preciso, faça um jejum por eles, para que Deus possa intervir e trazer a salvação. Precisamos orar, irmãos. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos falar da salvação, porque nosso Deus é o Deus que sara, que cura, que liberta. Porque a palavra de Deus fala: em nenhum outro nome a salvação dado entre os homens, a não ser no nome de Jesus. E você que é filho, e você que é filha de Deus, creia que Deus tem um poder, realmente, de, através do seu testemunho, ganhar as almas para o Senhor. Então, pregue o Evangelho. Se fortaleça no Senhor. Eu sou tímido. Tire a timidez. Use a internet. Fale da salvação. Faça o versículo bíblico. Comece a evangelizar dentro da tua casa. Eu vi uma irmã missionária, ela já dorme com o Senhor, e o que ela fazia para evangelizar os familiares dela? Ela escrevia versículo bíblico e colocava na geladeira. Toda vez que a pessoa ia lá pegar alguma coisa, tinha que ler o versículo bíblico. E todo dia ela colocava os papelzinhos lá com o versículo bíblico, aqueles iminha lá na geladeira. Então, meu querido, faça isso daí e você vai ver que a salvação vai vir para a sua casa.
Amém? Quero agradecer a você por estar aqui comigo até agora. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem. Já é uma maneira de você estar propagando o Evangelho. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. No nome de Jesus. Amém e amém.